a gente vai dar sequência, né, às nossas práticas. Aí eu quero trazer um pouco a ideia, o que eu pensei, né, realmente para esse retiro de hoje, né? É como se fosse assim, não é sempre que eu dou retiro assim, mas esse retiro eu tenho alguns retiros que eu gosto de ir para alguma temática, né? Não sei se o pessoal lembra, teve gente que fez de Yama em Yama, a gente tinha uns temas, né? É, o retiro nosso desse fim de semana, eu vou, eu vou bater na tecla desse ponto aqui. O ser contemplativo, a contemporaneidade, é, a contemporaneidade como um terreno infértil para a contemplação e o silêncio como um veículo para a contemplação, tá? Esse é um assunto assim, um assunto que vem brilhando muito meus olhos ultimamente, sabe? Venho até escrevendo um texto bem longo sobre isso. Quando ele ficar pronto, eu mando também se vocês quiserem ler e tal. É, esse termo, né, contemplativo, né, a gente pode pensar assim, trazendo assim um panorama histórico, né? Contemplativos sempre existiram, até onde a gente sabe, ou pelo menos há milhares de anos aqui no planeta, né? Então, você tem contemplativos cristãos, né? Se você vai vendo a história mesmo do cristianismo, tiveram ali várias figuras, né? Que eram esses seres mesmo, que pessoas que realmente tinham uma busca assim dentro daquela visão, daquela epistemologia, uma busca por Deus através desse silêncio, dessa contemplação, né? Você vai ver isso nas tradições yoga, você vai ver isso nas tradições budistas e você vai ver isso em muitas tradições, né? Em toda a história. É, esse telefone nunca toca aqui, tá? Não sei o que ele tá ligando. É, agora, qual que é a ideia, né? Qual que é a ideia, assim, quando a gente fala assim, né, do ser contemplativo, né? O que é essa questão contemplativa, né? Inicialmente a gente pode pensar assim, é uma é uma coisa meditativa, é uma pessoa que pega para praticar a meditação, né? Porém é um pouco para além disso, assim. Por que eu estou falando disso? A meditação, pessoal, no espírito do tempo que nós estamos vivendo, ela está cada vez mais tendo uma narrativa muito tecnicista, tecnocrata, sabe? Então, assim, eu pratico meditação para ter um melhor desempenho profissional, eu pratico meditação para aplacar minha ansiedade, eu pratico meditação para ter mais concentração, eu pratico meditação. Então, a gente vai vendo a narrativa da meditação, o uso da palavra meditação, atrelando a questões de resultado, de um certo custo-benefício. Eu vou à meditação porque ela vai me trazer o quê? Né? Qual que é meio que assim, qual que é a minha barganha com essa prática? O que eu vou ter em troca dela? Né? Agora, se a gente... Bem, aí o que é a ideia que eu quero trazer do contemplativo? Né? Se a gente começar a entender o que é a ideia da contemplação enquanto algo humano, né? Também, e eu também não desconfio que isso também há na natureza, mas eu não vou entrar nisso, não, um debate muito mais amplo, né? Quando a gente vai vendo tradicionalmente, né, o que as várias tradições iogues propunham, o que as várias tradições budistas propunham, o que vários segmentos do cristianismo propunham, a contemplação, a introspecção, a meditação, ela era um veículo
para que o indivíduo ele realmente entrasse ali num processo de um autodesnudamento, um autodesvelamento, uma autodescoberta, uma compreensão de si, uma compreensão do cosmos, da vida. Era um processo realmente de investigação muito mais amplo, né? Então, tradicionalmente, as diferentes tradições contemplativas, elas tinham isso como uma premissa básica. Então, Buda, Milarepa, Naropa, Marpa, Trungpa, a turma toda, Babaji, Boganatar, Agastiar, estou citando pessoas de outros períodos históricos, né? Alguns deles poderiam até ter ido inicialmente para a prática contemplativa com o intuito, talvez, de aplacar algum sofrimento interno que devia estar sentindo, né? Mas não sei, tem que analisar cada caso historicamente assim. Mas o que a gente entende nas tradições é que essas pessoas estavam realmente buscando algo muito mais profundo por trás dessas práticas, né? E aí, vamos pensando assim, a gente está vivendo, né, a contemporaneidade. Essa crítica não é só minha não, tá, pessoal? Isso é uma crítica historicamente filosófica, né? O Heidegger falava sobre isso e muitos outros autores falam sobre isso, desse momento que a gente viveria dessa tecnificação de tudo, né? Tudo está virando técnica, né? E técnica, tudo tem que ter um resultado objetivo. Isso é uma herança também da ciência natural, né? Da ciência do fato. Então eu tenho que fazer e tem que dar um resultado X, né? Só acontece que isso vai tendo consequências, né, no mundo contemporâneo. Uma dessas, né, é, por exemplo, isso de a gente achar que meditação é apenas isso, que meditação é apenas técnica, né? Que meditação não é um veículo de investigação da natureza humana. E aí, o que muda aí, né, nessa história? Eu posso ser um praticante que eu encontro na meditação um custo-benefício para eu aplacar determinadas coisas. E eu não estou falando que isso é genuinamente errado, né? Mas eu fico pensando até que camada isso alcança. Então, se eu só medito para ficar menos ansioso, é o que eu vou ter dessa prática, provavelmente é isso, né? Aí vem toda essa narrativa, né, das neurociências contemplativas, né, que é um campo de conhecimento, sim, muito interessante, mas aí eu vou olhar para a meditação no sentido assim, então eu concentro, eu gero uma hiperestimulação pré-frontal, uma hipoestimulação da minha amígdala, e aí eu começo a perceber que eu vou diminuindo a produção de cortisol, ondas cerebrais de cair de beta para alfa, eu fico bem. Isso vai me gerando cura, etc. Eu começo a achar que meditação é isso. Então, meditação é meio que é mais uma das possibilidades, né, de curar aí os males, né, desse ser contemporâneo que come sem comer, anda sem andar, vê sem olhar, caminha sem caminhar. Eu falo isso porque ele não tem presença, ele não tem contemplação. Tá entendendo o terreno que eu estou tentando preparar? Essa que é a ideia, assim. E falo por mim, viu, pessoal? Por muito tempo eu entendi um pouco assim, tá? Meditação. Por muito tempo era uma investigação. Não, tinha a busca profunda, mas assim, eu a tratei também como uma certa técnica, né? E aí quando a gente começa então a entrar no terreno contemplativo, do que é um contemplativo, a gente vai percebendo que o que está em jogo é algo para muito além da técnica em si. A técnica, ela se torna muito assim, ela se torna muito tímida perto do que é o processo, né? A gente vai vendo historicamente, né? Tanto no budismo quanto na yoga e no cristianismo. Eu até deixei um livro aqui, ó, se vocês tiverem interesse um dia de ler, esse livro é do Alan Wallace, ele chama Mente em Equilíbrio
Meditação na Ciência, no Budismo e no Cristianismo. É um livro bem interessante para contextualizar o que eu estou falando. O Lama ele, ele comenta, ele dá vários assim, ele cita vários momentos históricos de praticantes, né, que já estavam enxergando isso, né. Ele conta de um monge, se eu não me engano, beneditino, um cara assim no século XIII, que ele era super versado em várias áreas de saber, matemáticas, astronomia e tal, mas que ele começou a investigar também a própria contemplação, e ali foi o campo de pesquisa dele no final da vida, né? Mas assim, por que eu estou falando isso também, né? A contemplação ou a introspecção, o tornar-se o pesquisador de si mesmo ou ser o objeto na primeira pessoa, porque o yoga está fazendo isso, né? Quem fez o ser multidimensional vai lembrar que eu falava muito essa frase, que é do Pierre Weil, que o Pierre Weil fala assim: o cientista observa o elétron, o yogi se torna o próprio elétron, né? Essa ideia do yogi se tornar o próprio elétron é o yogi contemplando a sua própria consciência. O que eu vou falar pode parecer um pouco absurdo, pessoal, mas assim, nós já temos assim quase, vamos colocar assim, ocidentalmente, quase 2 séculos de uma uma linha que se intitula como uma ciência, né, que vai estudar o psiquismo, que seria a psicologia. Essa linha ela vai nascer ali da filosofia, vai ter um desdobramento como tudo, né? A gente está há quase 2 séculos criando uma logia para o psiquismo, só acontece que até hoje a gente não definiu o que é o próprio psiquismo. No sentido assim, o que é psique? O que é mente? Né? Para o behaviorismo, mente não existe, é um comportamento do humano. O humano se comporta, né? Não existe esse ente invisível. O que existe é um ente biológico que gera comportamentos. Você vai para uma psicanálise freudiana, etc. Você tem relações entre o consciente e o inconsciente, mas o que é a matéria do consciente e inconsciente não há um posicionamento se isso de fato é meramente biológico, neurológico, ou se isso é uma outra instância, né? Aí a gente vai ficando nessa questão. A gente cria uma ciência para estudar o fenômeno psíquico, e aí para uns o psiquismo é comportamento, para a neurociência cada vez mais estão tentando encontrar correlações neurais entre os fenômenos que a gente chama de mentais. Se eu realmente conseguir provar que quando eu imagino uma coisa, essa imaginação, esse pensamento imaginativo, ele representa uma série de correlações neurais, alguns ousam dizer que isso é a afirmação que a imaginação é fenômenos neurais, então, ou seja, é biológico, é ciência natural. Mas aí vem as perguntas mais cabeludas. A pessoa vai ter uma experiência de quase morte, ela fica no CTI, o cérebro não tem nenhum movimento, ela volta do CTI falando outra língua. E aí? Como é que fica? E ela volta falando que teve um monte de experiências de informação. Onde é que está essa... Estou trazendo questionamentos, né? Se a mente é realmente correlações neurais e somente, se a mente é isso, por que então quando esse cérebro onde acontecem todas essas correlações neurais, ele ficou inativo e a informação continua acontecendo? É uma pergunta, é uma pulga atrás da orelha que a gente tem, né? Se o inconsciente, como Freud fala,
ele é uma manifestação, quando a gente, por exemplo, os sonhos, né, é uma manifestação de coisas recalcadas, etc e tal, mas a gente não tem controle sobre esse inconsciente através da expressão onírica do sonho, e as pessoas que saem fora do corpo e têm experiências conscientes, como é que fica? Então tá vendo que a gente está cheio de questões complicadas que a gente não consegue responder muito? Aí, assim, eu estou dando muita fala histórica, muito contexto, para poder situar o contemplativo, onde que ele entra, né? O William James, ele propôs que a psicologia, na transição do século XIX para o XX, que ela fosse para a investigação introspectiva, que é semelhante ao que os iogues, o que a gente faz, que os budistas fazem, onde eu vou investigar a minha mente a partir da minha própria experiência introspectiva. Mas isso não teve a sua força ali num campo ali, né? Deram mais atenção para a psicanálise e para o behaviorismo. Então, pessoal, quando a gente fala, então, quando a gente está falando de um ser contemplativo, nós estamos falando de uma possibilidade de experiência no mundo, com as experiências do mundo. Vocês vão entender porque o retiro tem a ver com isso. Nós vamos fazer prática de ir para o mundo, né, entre aspas. Nós já estamos no mundo, né? Mas que você também dialoga com esse mundo externo, tendo uma compreensão de um mundo interno que não está desconectado daquilo ali, né? Vou dar um exemplo muito prático. Se eu chegar e falar assim, o que é isso aqui? Aí a gente vai falar assim, isso é uma tigela, e alguns até sabem que é uma tigela tibetana, né? Pronto, eu reduzi essa experiência de dar um nome para isso de tigela e de falar que isso é uma tigela tibetana. Agora, uma criança chega aqui e não sabe que isso é uma tigela, aí ela vai e bota na cabeça, achando que é um chapéu. Ela não construiu uma tigela externa porque ela não construiu uma tigela interna. Então eu vejo o sino porque tem um sino dentro também de mim. O que eu estou querendo dizer? Eu estou negando a experiência da realidade do fenômeno tigela? Não estou. Mas eu estou querendo dizer que eu dou existência para a tigela porque eu também dei existência para a tigela dentro de mim. Vou fazer uma outra analogia. A gente vê reflexo de água porque existe água. A gente vê fenômenos mentais porque existe uma mente. Então os nossos fenômenos mentais, eles são um espelho da nossa própria mente, que é anterior a isso. Eu vejo reflexo na água porque anterior ao reflexo da existe a própria água, né? E isso no budismo a gente chama de coemergência. Todas as coisas que a gente está vivendo aqui, elas são coemergentes. A gente está criando realidade o tempo inteiro. Nenhum de nós que está olhando para isso aqui está olhando da mesma forma. A gente não olha da mesma forma. Quer ver? Assim, se isso rolou dentro de alguém, não liga não, isso não é julgamento não, é só uma observação, ok? Ontem nós chegamos aqui e eu falei assim com a Maria, foda, velho, o mato tá grande pra caramba, nós vamos queimar nosso filme com a galera aqui. Como é que traz o pessoal com um mato desse tamanho? Né? Pode alguém ter chegado aqui e falar assim, ai que maravilhoso esse mato grande. Né? Porque o mato grande ele deixa a gente mais vulnerável, né? Alguns animais, tipo a cobra, assim, tal, no nosso contexto aqui. Mas o que eu quero dizer é, uma mesma experiência para uns, ela brota de um lugar de tranquilidade e para outros pode brotar de um lugar aversivo. Essas possibilidades infinitas de correlações com que a gente não mais tenta reduzir todos os fenômenos a uma única coisa, que é muito o que a ciência natural faz, porque ela quer provar cientificamente isso. Pronto. Então essa é a única explicação para esse fenômeno. Não, os fenômenos eles têm muitas explicações. Eu posso entender o fenômeno imaginativo por correlações neurais, mas eu posso entender que a correlação neural não explica tudo desse fenômeno, né? O contemplativo, pessoal, o ser contemplativo, né,
A experiência contemplativa, que a meditação é a grande, assim, é a nossa grande mãe, assim, se pode dizer assim, que vai nos guiar nessa experiência contemplativa, né? Ela vai fazendo com que a nossa experiência, né, com os fenômenos do mundo, das experiências perceptivas, experiências com nós mesmos, ela vai sendo olhada cada vez mais de um lugar não só de objeto. A gente vai tendo um olhar mais amplo, né? E aí, assim, por que que eu entro? Por que que eu entro que a contemporaneidade não é um terreno fértil para os contemplativos? Os contemplativos, no nosso tempo, se a gente for analisar historicamente, eles estão acabando, né? Eu falei uma coisa assim um pouquinho antes. O processo de zumbificação, de tecnificação. A gente come sem comer, a gente vê sem ver, a gente respira sem respirar, a gente olha sem olhar, né? Vai parando para pensar tanto que o tanto de impacto informativo que uma pessoa agora aqui no século XXI está recebendo com rede social, com informação, o quanto que o mundo nos demanda, né? O quanto que o mundo nos demanda e o quanto que o mundo já nos demandou em outros contextos históricos. É muito mais difícil você manter uma sadhana hoje do que um yogi que tinha, eu falo assim, imaginando a pessoa recebendo as mesmas instruções que nós estamos recebendo agora. O Milarepa não tinha que mandar mensagem no WhatsApp, ele não tinha que postar para ver se alguém ia lá na caverna dele, ele não tinha que fazer nada disso. E um detalhe, não me ouça com parentes como se eu estivesse romanceando o passado, não, que lá era um tempo glorioso, dourado e que agora nós estamos ferrados, né? Bem, eu acho que nós estamos muito ferrados, eu tenho essa opinião pessoal, tá? Nós estamos muito ferrados, em muitos sentidos. Quando eu penso assim, não a nível de ego individual, mas num nível coletivo mais amplo, né? Esses dias eu vi uma fala, um texto, né, não sei se vocês já viram esse filósofo, Walter Benjamin, um cara incrível, assim, do século XX, né? O Walter Benjamin, ele fala uma coisa muito interessante sobre a contemporaneidade, ele vai... Eu não estou viajando não, viu, pessoal? A coisa é assim mesmo, tá? Para ir ampliando mesmo. Você tá falando... Pode falar. Né? Não, porque você falou na questão de, para você isso é muito ferrado, você estava considerando a questão da tecnologia da rede social. Não, Você eu estou tá considerando ligando essa coisa. a mente, né? O quanto na contemporaneidade a nossa mente é varrida de um terreno de presença. Ela é muito mais varrida de um terreno de presença que em outros momentos históricos, né? Que também eram varridos por outros motivos, né? Se a gente pensar em várias barbáries que aconteceram em outros períodos, as pessoas eram perdidas da presença delas, porque o tempo inteiro alguém podia matar, né, e tal. Mas eu quis dizer nesse sentido que a informação nos varre muito da presença, né? Pensa o tanto de possibilidades, de variáveis que uma pessoa num mundo de profissão, de trabalho, de demandas, ela tem de se dispersar. É muito grande, né? É nesse sentido, entendeu? Aí isso que eu estou linkando o quanto está infértil um terreno para contemplativos. Entendendo que contemplativo seria aquele ou aquela que de alguma maneira tenta viver com um olhar de presença nas experiências. Comendo, andando, andando, vendo, vendo, né? Nesse sentido. Sacou? Não? Não? Não saquei, é porque... Pode falar. Deixa ela falar, depois eu falo. Sim. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Ao exemplo dos algoritmos, a gente... Eu não sei, né? Mas
a gente vai ter que pensar numa cyberética aí para frente, porque o algoritmo está dominando a nossa vida, né? Não pode não estar dominando de alguém aqui, mas domina completamente, né? É, é, olha que interessante, o Instagram, ele não te deixa escrever textos tão grandes, porque ele quer que você faça isso. O grande lance do Instagram é o Tout, é esse movimento. Tudo ali é construído para que esse movimento aconteça. E imagina movimentos que ficam gerando estímulos agradáveis o tempo inteiro, ou curiosos, etc. e tal. É natural que você vai criar ali uma conexão com aquilo. Aí a questão que eu falo, esse é um pequeno exemplo do quanto nos falta presença, assim, né? A gente, não vou ler não, é grande. Eu preciso de tempo, eu preciso de presença, eu preciso de silêncio, eu preciso de vazio, né? Aí é nesse sentido que eu tô falando que o terreno vai ficando infértil, né? E o terreno é tão infértil, vamos parar para pensar aqui. Eu sempre brinco, assim, é uma estimativa meio zoeira, mas eu acho que ela é um fundo de verdade. A gente, pelo menos que a gente percebe, né? Tem um documentário que ele mostra muito isso, chama Yogis do Tibete. É um documentário que foi feito acho que dos anos 90. Ele tenta trazer esse olhar que talvez daqui a um tempo a gente não vai ver mais aqueles yogis, não vão ter pessoas como eles mais na Terra, né? Porque vai ser muito difícil alguém chegar nesse nível de preparo que eles conseguiram, né? Pelo estilo de vida, por tudo que a gente está vivendo. Está ficando cada vez mais raro a gente ter um terreno para contemplar, para meditar. Eu estou falando em jeitos muito simples assim, sabe? E isso demanda da gente. Aí, essa coisa de eu estou falando do ser contemplativo, o mundo de hoje nos demanda tanto que é fácil nos afastar disso, dessa prática, né? É fácil a gente conseguir se perder em meio ao cotidiano e a gente entrar no nosso processo de tecnificação, de metrificação, de zumbificação. Tecnificação, zumbificação, metrificação. Tecnificação, eu fico o tempo inteiro na técnica, não tem mais presença, né, com as experiências. Zumbificação, como sem comer, durmo sem dormir, falo sem falar, né? Eu cuspo ideias, mas eu não tenho presença, né? E metrificação, os algoritmos é um exemplo perfeito de metrificação. As coisas são todas metrificadas para atrair pessoas, para atrair a sua atenção. Quer ver um exemplo? Qual que vocês acham que é o commodity que mais vale grana na contemporaneidade? Hã? As empresas mais ricas do mundo é as que têm mais tempo das pessoas. Google, Facebook, Instagram, etc e tal. Quer dizer, eu não sei lá se a Tesla tem um pouco mais de grana, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu consegui atrair o tempo das pessoas para uma instituição, isso dá muito dinheiro na contemporaneidade. É interessante que o nosso mundo, né, o capitalismo nosso, ele está indo cada vez mais da lama para o sutil, né? Antes ele se construía em bases muito materiais. Quem era dono de mais coisas, posses, eram os mais ricos. Agora são coisas da mente, né? Quem tem a mente das pessoas é que realmente tem o patrimônio mundial das coisas, né? São as pessoas mais ricas, né? E aí a gente vai vendo que essas paisagens mentais que a gente está construindo, elas são paisagens que tiram a gente de terrenos contemplativos, né? Eu quero muito que vocês não me entendam, viu, pessoal, como se fosse um olhar, é um olhar obviamente crítico, né, que eu estou trazendo aqui, mas eu não tenho um olhar assim, eu não fico com um olhar saudosista, não. Eu posso ir lá na rede fazer o que eu preciso fazer, porque eu estou inserido nesse mundo, mas tudo bem, eu sigo o meu processo, e quando eu faço com presença, né? Eu posso tê-la e ela não me ter, né? Essa velha história, né? Quer falar, filho, que ela... E nesse caso, por exemplo,
se a gente começa a entrar nesse contexto da tecnologia, você não tem necessariamente só o dedo, né? Você tem também a tecnologia da tela, enfim, vários outros elementos. Mas se você também pega um livro de história, assim, que conta alguma história, até mesmo esses filmes de histórias, assim, você tinha várias formas de dispersão de deixar a pessoa... Total. Então, assim, eu acho que a coisa é no mesmo contexto, assim, no final das contas. Assim. O que muda, talvez, é um pouco essa questão da amplidão que a gente consegue ver o mundo, até dentro do contexto da agricultura. Você tem cidades acabando por causa que a agricultura ao entorno era insustentável da cidade que abastecia. Hoje em dia você tem a agricultura tendo impacto no planeta inteiro e o planeta sofrendo por causa disso, né? Um contexto, e aí a gente tem esse mesmo contexto. A gente não aprendeu com a lição naquela situação anterior e a situação vai ficando um pouco mais difícil porque a gente teima em não aprender. Total. Eu vejo assim também. Vão mudando os contextos, né, a própria história, os mecanismos, mas a coisa continua, né? Eu tenho... Isso é uma opinião, claro, né? Não é nenhuma verdade absoluta. Mas eu ainda tenho uma sensação, né, de achar que sim, o século XXI ele é sem precedentes no sentido da falta da presença, em vista do que está se apresentando, né, na própria humanidade. Vou dar um exemplo assim. Tem pessoas que falam uma coisa assim, depressão sempre existiu, antes só não tinha nome. Não, pessoal, isso é muito simplista. Hoje em dia ela é um mal que afeta muito mais que em outros períodos da história, né? Um livro que eu acho que eu recomendaria muito para ampliar muito essa noção é um livro de um chinês que chama A Sociedade do Cansaço. Sabe, eu acho um livro cirúrgico, assim, que ele fala, né, e é uma notícia boa, o livro tem 45 páginas, ele é pequenininho, sabe, assim, dá pra ler, né, tipo assim, fala, o livro tem 700, vou ter que dedicar quantas horas, né? Mas o Sociedade do Cansaço, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, cara, esse livro, eu acho que ele é de utilidade pública para nós, assim, do nosso tempo, sabe? Ele questiona um ponto que ele fala assim, que a sociedade do cansaço é a sociedade que produz depressivos, TDAHs, eu não posso reduzir a depressão apenas à dispersão e à falta de presença, mas eu posso dizer que a falta da presença na minha experiência de vida, ela me desemboca em muitas doenças que é chamadas de saúde mental, né? Mas ele fala assim que a sociedade do cansaço, né, o mal do nosso tempo, a pandemia do nosso tempo, é produzir pessoas com depressão, TDAH, e ele propõe outros transtornos. E aí ele fala, mas a sociedade do cansaço é a sociedade do desempenho. E a sociedade do desempenho é isso, o tempo inteiro eu tenho que produzir e eu perco a noção do que eu realmente sou capaz de produzir, e aí eu entro no meu processo de estafa, né? Simbolicamente, se a gente for pensar assim em mitologia, a gente vive um certo mal no nosso tempo de a gente achar que a gente é Deus. Então a gente quer... nós não temos limites. Olha as propagandas, né? Rompa com as suas crenças limitantes. Vença os seus limites. Você é capaz, né? Que crenças limitantes são essas? Te leva para o plus, para o mais, né? Aí ele questiona isso, a sociedade do desempenho é a sociedade do mais. Sempre alguma coisa, sempre está te faltando. Não é uma sociedade que esvazia, é uma sociedade que preenche, entende? Cara, a melhor forma de você vender coisa é falar para a pessoa que está faltando alguma coisa para ela. Entendeu? Você faça meu retiro, que você vai ficar melhor, que você vai não sei o que lá, que você vai se conhecer, né? E aí você vai para a narrativa budista, é uma narrativa de tirar, de retirada. Retirar é contemplação. Retirar é esvaziamento, né? Por isso que os Budas eles têm uma forma de falar da condição primordial da nossa consciência,
que eles falam, né, que é um pouco diferente de outras narrativas espirituais, que costumam pensar que nós estamos aqui evoluindo até uma coisa, né, e tal. E os Budas sempre falaram isso. O nosso processo é de esvaziar, para ir reconhecer aquilo que sempre teve aqui, né? Então, assim, entende? É um outro rolê, é um outro movimento, né? E é nesse sentido assim que eu penso assim que a contemporaneidade ela é muito sem precedente assim para perder a presença. Mas eu concordo com o que você colocou, sabe, Felipe, que os arranjos vão mudando historicamente, né? Os arranjos vão mudando e de certa forma, aí se você for parar para pensar, os contemplativos eles sempre foram historicamente combatidos também. Uma coisa eu sempre falo para todo mundo assim, por que para pensar, o Tibete até ali na década de 50 estava todo mundo de boa lá, sem encher o saco de ninguém, sem incomodar ninguém. Por que a China foi lá e acabou com tudo? Um lugar que estava produzindo iluminado em produção em escala de iluminados, né? Assim, eu não vou entrar no conceito de iluminação não, que é um conceito amplo assim, mas é um lugar muito perigoso para narrativas de poder, entende? Uma pessoa que eu nem falo que nem é uma referência para mim assim das minhas de caminhada espiritual, mas eu gosto muito quando o Osho fala que um iluminado é uma bomba atômica, né? Porque são incorruptíveis, né? Tem uma história do como é que chama aquele um desses imperadores aí nós da história? Eu vou lembrar ele. É o Quando ele foi tomar, um dos lugares que ele estava começando a tomar foi uma parte no norte da Índia. Aí lá ele trombou, ele encontrou com aqueles iogues ascetas que ficam todos de roupa todo pintado, assim, sabe? Eu nem sei se é os Tagores, assim, porque os Tagores tem uma história lá que é meio complicada, eles chegam até tem coisas ligadas a canibalismo, né, e tal. Eles são muito irados, né, e tal. Mas ele encontrou com os iogues lá. E aí ele chegou lá botando banca, né, com exército, com arma e tal. E os iogues, você vai me matar? Falei. Tipo, a fala que o yogi falou para ele foi assim, a história é assim, que um yogi fala assim com ele: o mesmo chão que o meu corpo vai cair é o que o seu vai cair. Eu não tô nisso aí. E aí ele começou a chamar esses yogis de pessoas libertas, né? Porque eles eram incorruptíveis, né? Isso não tem isso está perdendo na nossa história, entende? Olha os exemplos, é legal ver exemplos, né? O Yogananda, que conta essa história, o Yogananda, ele conta a história de um yogi lá do Vedanta, que era jovem. Aí ele percebeu lá, com as percepções dele, né, e tal, que era um grande mestre, e era um rapaz jovem, ele tinha 20 e poucos anos, e Yogananda já tinha uns 40. Aí Yogananda, ele comenta assim no livro dele: os verdadeiros reis, né, vamos pensar em rainhas também, né? Os verdadeiros reis e rainhas desse planeta estão sentados em tronos de palha. Ele está querendo dizer isso, né? Ele está falando dos contemplativos, né? Dessas pessoas que dominaram a si e não precisam mais dominar o mundo, né? Eu estou desdobrando, né? E aí, um outro ponto, né? O silêncio como um veículo para a contemplação, né? Porque aí, para pensar assim, né? Se eu tô começando a entender o que é esse barato de ser um investigador na primeira pessoa, porque assim, pessoal, olha só, eu estou super ansioso, estou deprimido, não necessariamente eu estou com depressão, e a minha vida perdeu sentido existencial. Eu não sei mais o que fazer. Na nossa narrativa, mais comum eu vou buscar ajuda. E é legal que busque mesmo, né? Quando a gente precisa muito do outro, né? O outro é uma forma de validar a nossa própria experiência. Mas para muitas pessoas a única alternativa que existe é o externo.
Ou é uma ajuda que alguém, ou é a ajuda de alguma coisa. Então, um remédio, uma planta, um reiki, uma acupuntura, qualquer coisa, mas é o fora. A narrativa contemplativa, ela também propõe, ela não descarta essa narrativa, tá? Que fique bem claro, mas ela também propõe que você também é um coparticipante da investigação de si, e na verdade o maior. Então, no âmago da minha experiência, no átomo da minha depressão, eu vou ter que defrontar comigo mesmo. Entende? No ato do meu desarranjo com a existência, eu vou ter que olhar para mim mesmo. Né? E aí a gente vai começando a entender o que nós estamos falando de o que é contemplar. Né? Podemos passar uma vida inteira sem contemplar? Claro que podemos. Isso é a coisa mais óbvia que a gente está vendo, entende? Quantas de nós aqui não convive com pessoas que a gente vê que a pessoa está toda emaranhada em uma série de conflitos e coisas, que você já consegue ver até ali, ó, o nexo causal, de onde que aquilo ali vai dar, e que se a pessoa tomasse algumas possibilidades, a gente não está afirmando que daria certo, mas que talvez alguns arranjos iam modificar. Mas a pessoa não se propõe, né? Por vários motivos, né? Por vários motivos. Tem infinitos motivos. E aí quando eu falo assim que o silêncio, né, é o veículo, o contemplativo, pessoal, ele é aquela figura que vai começar a criar um grande relacionamento com o silêncio. Porque é realmente através dele. Eu aprendi isso muito com o budismo. O silêncio é o veículo. Ele é o que nos conduz, né? Ele é que tem a sabedoria toda. Eu tinha vontade, eu vou jogar isso no ar, porque quem sabe alguém que um dia... eu sei que tem gente que tem um lance meio acadêmico também, gosta de pesquisa e tal. Cara, sabe um experimento que eu acho que é uma coisa maravilhosa? Maravilhosa? Pegar, assim, tipo, 1000 pessoas com alta instrução contemplativa, de técnicas, etc e tal, enfiasse essas pessoas 4 anos numa caverna e pegasse mais 1000 pessoas e colocasse dentro da instituição mais fodástica de conhecimento ocidental, tipo uma Harvard da vida. E ambos estudando a mente humana, a experiência humana de ser. Aí depois nós ia tirar essas 4 pessoas, voltar para cá os 1000 PhD em Harvard e os 1000 caverneiros lá. E depois nós ia ver a condição psíquica dessas pessoas. Eu queria muito ver um experimento desse. Por quê? Eu acho esse experimento tão absurdo para a gente começar... A minha hipótese nesse experimento seria o seguinte: para mostrar que nenhuma instituição humana é capaz mais de te ensinar alguma coisa do que você mesmo. É claro que a gente teria que fazer um filtro aí de quem que nós vamos colocar para lá, porque se você colocar, sei lá, no meio dos 1000, que você coloca uma pessoa que está com uma série de vulnerabilidades, né, para poder praticar, talvez a prática seja bastante violenta. Então, da mesma forma como tem que ter gente capacitada para fazer um PhD em Harvard, tem gente ter capacitada para entrar numa caverna. Já pararam para pensar nisso? Né? Às vezes a gente vê umas pessoas falando assim, né, que entrar numa caverna é fácil. Eu quero ver aqui no meio do mundo. Eu concordo, eu discordo. As duas coisas é difícil. Ser contemplativo em meio ao mundo é muito difícil. Ser contemplativo numa caverna é quase enlouquecedor, se não enlouquecedor, sabe? Por isso que no budismo, quando pessoas assim, por exemplo, lá, né, no SEB, né, se eu pedir para fazer um retiro de 3 anos, sei lá, Maria ganhou na Mega Sena, eu tô rico e tô feliz, né? Feliz entre aspas. Aí eu falo, quero fazer um retiro de 3 anos. Tem todo um processo de investigação da sua caminhada, para saber se você tem instruções necessárias para poder lidar com aquilo, né, e tal. Então, assim, bem, eu vou fechar aqui, né? Você comenta de novo, Felipe? E aí, quem quiser comentar? Mas eu queria fechar só essa ideia, assim, do que está contemplando. Eu queria só preparar esse terreno, porque praticamente acho que essa vai ser minha única fala no retiro. E aí depois a gente vai mais trocar. E aí eu vou
né, tentar dar algumas instruções da gente fazer essas práticas contemplativas a partir de algumas técnicas de meditação, né? Mas eu quero propor também de a gente ver essa contemplação de uma maneira muito natural, sabe? Talvez vocês vão sacar isso na hora de comer, na hora de almoçar, na hora de quando a gente for dar uma volta, né, e tal. Beleza? Ô Felipe, você levantou, não levantou? Não. Não? Eu achei que tinha. Eu tava aqui falando mesmo. Quer falar alguma coisa, pessoal? Alguém? Quer acrescentar? A contemplação é mindfulness, é a mesma coisa? A presença é tudo a mesma coisa? tudo é meditação. Eu tô usando o termo contemplação, é porque o contemplativo é no sentido assim, esquece técnica, tá? O contemplativo ele nasce, entende? Por exemplo, tem crianças que você já vê que ela tem uma predisposição contemplativa, sabe? Ela fica olhando assim para as coisas. Isso é um ato contemplativo. Olha o quanto é inútil ficar olhando. Inútil, né? Olha o quanto é inútil ficar aqui assim, ó. Aí começa, eu devia estar produzindo isso, eu devia estar fazendo meu outro disco, eu devia estar lendo, eu devia estar escrevendo, eu devia estar viajando, eu devia estar na balada, eu devia. Eu não estou aqui, né? Agora, é muito louco, a gente vai percebendo o quanto que é poderosa a experiência contemplativa. Olha um exemplo muito interessante, embora seja meio de objetificar a experiência contemplativa, mas ela é. Os taoístas chineses falam assim, olha para o verde para harmonizar o fígado. Eles estão falando, contempla a natureza, a energia do fígado vai circular, ele vai se acalmar. É um jeito de que eles descobriram. Mas é isso, é contemplar, né? Contemplar é olhar sem pensar em nada. Nós estamos aqui, nós estamos contemplando. É claro, né, Pablo? Aí vão assim, não vão ser ingênuos assim, né? Ao ponto de achar que, por exemplo, nessa primeira camada que eu estou trazendo aqui hoje do ser contemplativo é para falar assim, que a maioria de nós estamos muito barulhentos, muito sem presença. A zumbificação, como sem comer, durmo sem dormir, né? A maioria de nós se encontra ou boa parte do tempo nessa condição ou imparcialmente dela, né? Aí quando a gente fala isso nesse mundo contemporâneo, até a própria meditação, quando eu fiquei falando dela como técnica, cara, eu vejo pessoas que transformam a meditação num ato militar, assim. Vou meditar com concentração. Bicho, deu os 15 minutos de hoje, checklist, cumpri, agora qual que é a próxima coisa a cumprir? A meditação vira isso para a pessoa, né? Tem um alcance? Tem. Já vi gente que melhorou até a pressão arterial com isso, melhorou um monte de coisa, mas fica nisso, é só uma técnica, entende? Ela não é mais do que isso, né? Agora, a contemplação, né, Pablo? Ela inicialmente, aqui eu só estou falando numa camada assim, que a gente pode estar mais presente nas experiências. Contempla a mastigada no almoço, contempla na hora que está ouvindo a música. Eu voltei a dar aula no estádio de música, né? Aí eu tava assim, falando pros meninos lá, barulheira danada, tal. Aí eu falei assim, galera, falando umas pra vocês, pra ser músico tem que saber curtir o silêncio, hein? Aí eles, não entendi nada. Aí quando a gente começou a ficar quieto, eles começaram a ouvir muito mais camadas na música. É contemplativo, tá vendo? Cara, tem um fenomenólogo, psicólogo, que chama Melanie Ponty. Ele fala de eu não sei como é que fala, é Merleau-Ponty, né? Conhece, né? Maravilhoso, né? Ele fala de um cara, de um artista, de um pintor, tal de Cézanne. Você sabe quem é? Cézanne, né? O Cézanne, até onde eu sei, ele não tinha instruções budistas nem yogis, mas ele era um contemplativo.
As coisas que ele era um pintor, né? As coisas que ele fala que via na cor é misteriosas. Eu não vejo o que ele via. Já viu aquela história que chega lá o cara, ele vê que tem 23 tipos de neve e você só está vendo uma neve só? Isso tem a ver com a experiência contemplativa. Agora para pensar. Então vamos lá, né? Vai dando caldo, a coisa vai indo, né? Para pensar. Você vai tendo a experiência com a pintura e ele vai vendo coisas cada vez mais. Porque ele é um contemplativo. Os artistas tendem a ser contemplativos, né? Agora imagina quando o objeto vira sua mente. O que você começa a ver? Você vai vendo, né? Então, pode parecer um pouco reducionista o que eu vou falar, mas praticamente só existem duas classes de práticas meditativas. As de estabilização da natureza, da estabilização da mente, essas que a gente faz para aquietar os fluxos, e a que vai investigar a própria natureza da mente, né? As duas experiências só se dá na contemplação, né? Só se dá no silêncio, elas não dão de outra forma. Nenhum de nós vai realmente reconhecer a profundidade da gente apenas lendo. A leitura é um veículo, mas ela não conduz igual o silêncio conduz, né? Por isso que a gente tem que ter as instruções, né? Pessoal, instrução, eu converso isso muito com a Maria, assim, lá em casa, né? Que eu falo assim para ela, assim, que um fenômeno da tecnificação que nós estamos vendo é isso, né? Eu faço um curso de reiki fim de semana, eu já sou reikiano. Eu faço um curso disso, eu já sou aquilo. Cara, você monta um background assim muito rápido, né? De um monte que você oferta 1 milhão de coisas muito rápido, né? Eu aprendi mindfulness, eu aprendi atenção na vela, eu aprendi desapego, eu aprendi... Pronto, eu já sou instrutor de meditação, né? Mas a gente vai vendo com o tempo que não é bem assim, né? A meditação, para muito além da técnica, ela implica num conhecimento profundo da natureza da mente, para a gente realmente entender o porquê praticar tal técnica, por que não praticar, né? E outra coisa, e tem que praticar o óbvio, né? O óbvio do óbvio, né? Não dá para fazer sem praticar, né? Podemos seguir para a próxima prática? Vamos? Quer falar, amor? Eu fechei aqui a porta da sala, da entrada, para os bichinhos não entrar. Mas eu deixei assim na chave porque a porta está quebrada, sabe? Já ir no banheiro, tranquilo, só ir lá, abrir. E não esquecer de fechar aqui, pode entrar um moço, uma Então, pessoal, olha só, nós vamos praticar agora. Tá. Eu também vou deixar o tempo um pouco livre, tá? Hoje vai ser assim, todas as práticas vão ser um pouco livres. Amanhã que eu vou tentar... amanhã que eu vou tentar dar uma dose, um gostinho assim, que é o que a gente faz muito em retiros tradicionais, que é a tal das práticas de 3 horas. Então eu quero meio que preparar o terreno de hoje para essa prática de amanhã. Então hoje a gente vai ficar assim, pratica um pouquinho, troca uma ideia, pratica um pouquinho, troca uma ideia. Amanhã nós basicamente vamos fazer essa prática. Eu vou fazer assim, tipo uma sessão polishop assim, de práticas, vocês vão escolher, tá? O que vocês acham mais ideal. Precisa de orientação de corpo, assim, para alguém aqui? De sentar, de mão, como apoiar? Alguém precisa dessas? Hã? É bom? Então, olha só, pessoal, umas instruções, assim, muito, muito importantes, assim, que é isso, assim. Tem um Siddha Yogi chamado Tirumula, que é lá da tradição da Kriya Yoga, que ele fala assim: quando eu encontrei Deus dentro de mim, eu passei a tratar meu corpo com infinito respeito. Então eu acho muito bom que ele está falando de não violência com o corpo, né? Então assim, pessoal, não vão violentar o nosso corpo, tá? Então essa é a instrução básica.
Se essa meditação de agora para você for muito longa, você pode, coisas muito boas assim, né? Você pode deitar em Shavasana, né? Tentar não dormir, tentar seguir em prática, né? Pode sentar numa cadeira, né? Ó, Maria já botou, né, 3 cadeiras lá. Essa é Então, a mais altinha mesmo assim pra colorir. é, Coloca o pé no chão, mãozinha na coxa. na coxa. Tenta não encostar para não acabar relaxando demais. Só tenta, né? E vai. Coluna reta, né? E vai. Agora sim, vamos lá. Tradicionalmente, tanto no budismo quanto na yoga, as instruções que eles dão na prática meditativa em si é o calcâneo na região do períneo e a perna na frente. A Kriya Yoga gosta de falar que o homem coloca o joelho, a perna direita, o calcâneo direito, e a mulher o esquerdo, tá? Mas assim, eu não vejo essas instruções como uma coisa rígida não, sabe? Até porque a gente às vezes precisa trocar as polaridades, né? Porque cansa, porque machuca, enfim, adormece. Agora, se não tem essa abertura, uma opção também muito boa é a meia lótus, né? Que acho que ela também é muito interessante, tá? E outra orientação que é entrecruzar mesmo, normal, tá? Se alguém aqui tem muita facilidade com colocar a lótus inteira, pode ficar na lótus inteira, se achar que é bom para a pessoa, tá? Porque a lótus inteira, por exemplo, o Lama Santen só fica em lótus inteira, assim, ele acha que para ele alinha bem a coluna dele, sabe? Mas enfim, cada um, né, encontra aí uma maneira que achar mais ideal. E você pode revezar, né? Mãos, se a gente não for usar nenhum mudra, nenhum gesto, a gente pode simplesmente deixar a palma das mãos repousada sobre os joelhos, ou a gente pode deixar o dorso da mão apoiando uma sobre a outra, né? Aí aqui eu não vou instruir nenhuma polaridade não, tá? Com os polegares fechando. Quem aqui é mais praticante assim da Kriya Yoga ou de outras tradições yogis, né? Porque hoje eu dei uma olhada assim, eu vi que alguns fazem, podem ficar também fazendo mudras, né? Chin mudra, apoiando, ou assim, né? Jnana mudra, que é aquele que pega numa falange, ou até mesmo aquele mudra assim, tá? Fica. Essa basicamente são as instruções de corpo, né? Bem, não, né? Ainda tem mais coisa, né? Vamos lá para algumas instruções a mais que eu acho que é legal. Pescoço, deixa os isquios encaixados, olha que bonito. Parece um azulzinho. É, ó, coisa mais linda, né, mozinho? Tá aqui, né? Deixa aí, vai nas instruções, né? Chin mudra, né? Pode ficar assim, né? Ou Jnana mudra, que pega essa falange. Os mudras, eu sempre penso neles, eu acho que os mudras, mais do que simplesmente falar assim, é um mudra, né? Tal, o que é isso e tal. O mudra, dentro da tradição, pelo menos da Kriya Yoga, ele tem essas funções de fechamento de circuitos energéticos. Então, teoricamente, ajuda a gente facilita o processo meditativo de concentração, né? Mas enfim, vocês podem usar ou não, né, os mudras, né? E aí uma última coisa, a coluna ereta, esses ossinhos do bumbum, né, os isquios, a gente sempre tenta manter a antena mesmo, essa coluna ereta, né, para que a energia flua com mais facilidade e a gente consiga manter mesmo essa energia de prática. Por isso que os yogis falam assim, é calmo, mas é ativo. Então é calmamente ativo, ativamente calmo. Nós estamos aqui. Pescoço, nem para cima, nem para baixo. Nem na prepotência, nem na impotência, é na potência. Né? Eu estou aqui. Tá? E agora eu vou entrar com as orientações que eu vejo que é mais para o budismo, assim, né? Pelo menos o tibetano. Quem quiser
tanto na yoga quanto no budismo, se medita de olho fechado, isso é muito comum. Mas quem quiser pode meditar de olho aberto, tá? Quem for fazer olho fechado, tá? Quem for fazer prática de olho aberto, as instruções são interessantes. É assim, você não olha focando em nada. Então, por exemplo, tipo assim, eu tô olhando aqui, ó, não sei se vocês vão perceber, mas eu não tô focando em ninguém. Eu não, tô olhando para Rafaela, tô olhando para o Pablo, tô olhando para a Débora, não tô olhando para ninguém. Nem para uma... Mas existe imagem acontecendo? Existe, a imagem está aqui, de tudo que eu estou vendo. Mas essa orientação de olhar aberto também ela é muito profunda, que você vai começando a aprender a não responder os estímulos, entende? O problema de olhar aberto aqui, porque tem hora que parece um passarinho vermelho, né? É bonito, né? Aí volta. Mas essa é a orientação, né? A gente fica aqui. Aí tem uma coisa muito interessante. Tem uns que o olho começa a arder bastante. Aí você vai descer o olho por um pouquinho, assim, uns 45 graus, pode olhar aqui para baixo. Já dá uma relaxada. Quem começar a perceber que a energia... Aí também até quem está de olho fechado, tá? Quem começar a perceber que a meditação está relaxando, começa a bater cabeça, né? Ou fechar o olho... Aí você faz assim com o olho, ó, olha para cá, ó, olha para o Ajna Chakra, porque teoricamente você está conduzindo energia para cima, então dá um ganho, sabe? É uma orientação que é interessante. Isso é orientação de corpo, beleza? Eu não vou dar nenhuma orientação de respiração nem pranayama, porque eu vou conduzir. E eu vou também conduzir em todas as práticas. Eu vou conduzir uma etapa meio que anterior, que é uma etapa de a gente meio que criar uma paisagem de prática, para vocês relaxarem bastante antes de meditar, tá? E aí vamos falar das técnicas, né? Vamos tentar, vou propor para o coletivo mesmo, vamos tentar... Pensando então no tema da contemplação, né? Vamos tentar fazer essas práticas de estabilização de mente, que é as shamatas, né? Nós vamos fazer uma técnica que chama shamatha pura. Eu vou instruir shamatha pura e shamatha impura. Por que eu vou instruir as duas? Porque talvez ao longo da prática você sinta vontade de intercambiar uma e outra. Shamatha, estabilizar a mente, né? O que significa estabilizar a mente? Eu vou criar uma forma, eu vou praticar uma técnica, né? Para que a minha mente seja menos responsiva, para que a minha mente responda menos aos estímulos. Os estímulos sensoriais e os estímulos internos. Para o budismo a gente fala em 6 sentidos. Os 5 sensoriais e o sentido 6 seria a mente, todos os fenômenos mentais que pode vir, né? Como é que a gente faz isso, né, em termos de shamatha? Na shamatha impura, eu mantenho o meu foco na minha respiração natural, de olho aberto, olho fechado. Eu fico só aqui respirando. Aí, de repente, parece um sonho interessante desse pássaro. Aí minha atenção solta total aqui do agora, da respiração. Aí eu vou e volto para a respiração. Aí agora surgiu um fenômeno mental na minha mente. Será que eu como no almoço frango ou não? Porque hoje é dia de retiro, seria talvez bom não comer carne. Veio isso realmente na minha cabeça agora. Eu volto para cá. Isso é shamatha pura, impura. A shamatha impura, eu me agarro à respiração. Não é que eu fico brigando com os fenômenos sensoriais e com os fenômenos mentais. Não é que eu brigo. Eu percebo a existência deles, mas eu não me permito ser carregado por eles. Eu fico aqui. Então, é uma prática de muita concentração. As práticas de estabilização de mente, elas são práticas de concentração. Não é diferente de um objeto fixo, de uma vela, mas tem essas nuances de orientações. Né?
Se fosse a prática do desapego, para quem pratica muito Kriya Yoga, não é, a Kriya ela não vai te dar a orientação de ficar meio que na respiração, mas ela também manda você não ficar respondendo, né? Tal. Isso é Shamatha impura. Shamatha pura. Shamatha pura, eu sigo no mesmo raciocínio. Eu estou no agora, eu estou respirando, eu estou aqui. Só acontece que a Shamatha pura, eu abro os meus sentidos. Então, por exemplo, eu tenho consciência total que esse carro está passando aqui, eu percebo a existência dele, mas eu também não respondo a ele. Eu abro os meus sentidos, né? O que é interessante, assim, as duas? Porque talvez vai acontecer uma hora que por algum motivo, alguma coisa vai te tirar tanto da Shamatha impura, que a Shamatha pura vai ser um mecanismo que você vai encontrar para seguir em prática. Tá vendo por que uma pessoa, para entrar numa caverna 3 anos, ela tem que ter um monte de instrução? Para ela saber lidar com cada situação que vai acontecendo, né? Tranquilo isso aí? As duas técnicas, né, tal. Então a gente pode seguir em Shamatha pura e impura. E aí, para quem já tem outras práticas, se bate aí uma intuição e tal, fica aberto, né? Ah, foi mal, mas última instrução. Por incrível que pareça, existem historicamente pessoas que iluminaram só com Shamatha. O Lama Alan Wallace e o Lama Santen, eu também já vi o Marcelo Nicolodi falando isso, eles falam uma coisa que eu concordo demais, eles falam assim, que quanto mais confusa é uma mente, mais analítico a gente precisa ser para ela, para dar instruções. Então, a gente às vezes precisa de um mundaréu de informação para que as pessoas consigam aprofundar na prática, porque nós somos muito confusos. Mas na história se percebeu que quando verdadeiros prodígios espirituais apareciam para ser orientados, vou dar o exemplo do Ciro Aurobindo. Quando deram uma instrução de meditação para ele, ele ficou 6 dias em Samadhi. Ele já estava pronto. Eu não vou entrar nesse assunto que é complicado, mas a gente, aqui no Ocidente, a gente mal reconhece o que são prodígios espirituais. A gente conhece prodígios de música e tal, mas existem pessoas que são realmente muito prodigiosas com a mente, sabe? Você dá instrução, não pensa em nada, ela não pensa em nada e segue, encontra com Deus e tudo. Existe gente nessa condição no mundo, né? Por incrível que pareça. E sabe. E isso existe, né? Né? Isso existe, né? Mas por que eu tô trazendo isso aqui? Para vocês não subestimarem a potência de Shamatha. Porque Shamatha, quando tu fica só aqui, ó, respirando e não respondendo a nada, isso pode ser o suficiente para abrindo camadas muito profundas de compreensão de si. Não pensa que a gente só não vai não responder em nada, isso pode abrir outras coisas. Mas entenda que a gente vai abrir essas coisas não com elaboração mental. É um veículo não mental, entende? É por outra via. A gente só fica aqui. Tá? Então tá, pessoal. Eu vou fazer uma prece bem rapidinha, tá? Meio que oficializando mesmo as nossas práticas e aí eu vou seguir orientando o iniciozinho e depois soltando vocês na prática. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico.
Sanje Chognam Chokchin Chognam La Chatu Bardo Dagnin Chasuchi Dagi Chinso Jimpe Sonanchi Drola Penche Sanje Drupasho. Então, cada um sua maneira, vai encontrando uma posição confortável na qual possa meditar. Inicialmente a gente vai entrando em contato com a respiração natural, sentindo o fluxo dessa respiração, sem forçar nada. E a gente vai simplesmente se permitindo relaxar. A gente vai criando essa paisagem de prática. Relaxa todo o corpo, do topo da cabeça à ponta dos pés. Pode ir relaxando, se quiser ir varrendo cada parte, soltando. E só respirando, naturalmente. É importante, antes de a gente praticar alguma técnica, a gente criar um terreno de prática, para que a gente consiga ficar de forma natural, espontânea, soltos, soltas, relaxados. Então, os primeiros minutos a gente vai dedicar a isso, a se entregar, relaxar, respirar naturalmente. Aos poucos, mantendo, se possível, essa paisagem de relaxamento, a gente vai começar a aprofundar um pouco na nossa respiração. Por alguns minutos a gente vai fazer respirações lentas, longas e profundas. Pode ser 16 vezes, ou apenas alguns minutos. E vocês seguem as mesmas instruções, ir soltando o corpo cada vez mais. Se tiver alguma tensão, vai deixando ela se dissolver e vai se entregando à prática, respirando lento e profundamente pelo nariz.
Aos poucos, quem ainda está fazendo respirações lentas e profundas, vá regularizando a respiração, deixando a respiração natural. E aí a gente vai começando então a praticar shamatha pura ou impura, na ordem que preferir. E simplesmente a mente repousa na respiração natural. E todos os fenômenos ou mentais ou sensoriais que surgirem, a gente deixa aí. A gente não responde a eles. Segue no agora respirando. Essa é a prática.